Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente todos os dias grava um vídeo sobre as realidades, um estudo mais aprofundado sobre as realidades no mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima e evolução moral. Afinal, estamos no meio de uma transição planetária, né? A gente precisa construir em nós esse mundo de regeneração. E a gente precisa mudar os valores internamente para que a gente possa mudar as atitudes. Se mudar os valores, muda as atitudes. E conhecimento não falta, já foi deixado muita coisa para nós. Está sendo trazido para nós muita coisa nova também, muita coisa interessante. Então, que a gente tenha essa disciplina para poder estudar e tentar colocar em prática. Qualquer mudança que a gente fizer já está de bom tamanho. E hoje eu vou ler, deixar bem claro, eu vim aqui sempre como aprendiz, eu trago aqui a interpretação baseada na minha experiência, na minha bagagem, e é sujeita a erros e enganos, então deixem aí seus comentários, mesmo que vocês não concordem, vamos crescer uns com os outros, vamos construir uma verdade, seja mais abrangente para todo mundo, cada um contribuindo com aquilo que tem. E hoje eu vou ler para a gente esse livro, um capítulo do livro A Essência da Bondade, o livro de Jeremias. Esse livro é do Instituto Aletheia, que é uma instituição aqui em Belo Horizonte, que trabalha principalmente com cura, e eles trazem muito essa reflexão assim, do que a gente enxerga como realidade física e como a gente vive numa ilusão. Aí eles tentam trazer essas realidades espirituais para a gente. Meu capítulo de hoje é Bondade é cumprir um acordo. Onde está o início da bondade? Em tudo aquilo que anima. O ânimo é o filamento sustentador da manifestação da bondade. Sem vontade, nada existe nesse plano. A existência de tudo que vós vedes e experimentais é uma projeção inicial da vontade maior de que tudo isso se realizasse. Então, tudo começa no mental, tudo começa na ideia. Aí a gente vai na teosofia, todo é mental, a gente projeta a nossa realidade, a gente cria a nossa realidade no mundo mental, a gente vai no Platão, no mundo das ideias. Então, tudo começa na nossa vontade. Quando a gente imagina uma coisa, a gente idealiza, aí a nossa vontade, ela direciona a nossa ação para que se realize. Tudo o que ocorre em vosso mundo e que classificais como bom ou ruim é fruto de uma vontade, de uma força inteligente que anima o vosso universo. Tudo começa na nossa mente, aquela vontade de agir, aquele impulso para ação. Mas vós podeis me perguntar, animar o quê? Eu vos digo, o acordo entre experiências e evolução. Olha que interessante, experiência e evolução. O que nós estamos experienciando aqui que nos levará à evolução? É isso que nos anima o tempo inteiro, a gente viver as nossas experiências para evoluir. Vós vindes vos materializar no plano para cumprir vossas designações e proporcionar libertações coletivas. A gente pensa só em nós, o que é bom para mim, o meu desejo, o que a minha felicidade. Só que aqui a gente vem em grupos, a nossa libertação é coletiva. Primeiro a gente tem que ser a nossa individualidade, ser a nossa essência, mas a gente nasce no primeiro grupo, que é o grupo familiar, que é onde a gente se reconhece, é onde que a gente aprende as regras sociais. Depois a gente vai para grupos mais próximos, escola, trabalho, igrejas, clubes, associações. Depois a gente vai para o coletivo, a gente vai para a sociedade. E por fim é o planeta inteiro. Mas a gente veio aqui com essa tarefa de libertação coletiva. E nesse momento da humanidade, nesse momento de transição planetária, de fim dos tempos, o fim dos tempos que fala o Apocalipse, o fim dos tempos do calendário maia, o fim dos tempos do mundo de provas e expiações, conforme os espíritas, e posso ver várias outras culturas que falam também desse período de encerramento de ciclo, a gente precisa se libertar coletivamente, a gente precisa se regenerar, porque a evolução individual de cada um vai aumentar a vibração do planeta e a gente vai se libertar como humanidade. A experiência desse tipo de matéria é forte devido a vós estardes vibrando em uma baixa frequência, que vos força inevitavelmente a erros e confusões. A gente vibra ainda muito baixo. A matéria essa matéria física, que a frequência dela é muito baixa. Esses erros e confusões são úteis na medida em que revelam o verdadeiro aprendizado de vossa alma, ou de vosso espírito, como gostam de chamar.
Não há como enganar-vos, mesmo falando em termos de alma. Vossa essência tem um ímpeto natural que é sempre revelado em baixas frequências vibracionais. Mas na baixa frequência a gente vai revelar a nossa verdadeira essência. Porque é muito denso, a gente acaba manifestando quem nós somos de verdade. Tanto é que, quando é que você descobre quem a pessoa é de verdade? É na morte, é no divórcio, são nessas situações que levam a pessoa a um limite, porque é aí que a gente revela a nossa essência, nesses momentos de estresse. Tem aquele ditado que fala assim, a mulher estava sentada tomando café, alguém esbarrou nela e o café caiu no chão. Por que o café caiu no chão? Aí pode falar um monte de resposta, mas a resposta correta é porque tinha café dentro da xícara. Porque se tivesse chá, iria derramar chá. Então, assim somos nós. A gente, até nessas horas, a gente mostra quem nós realmente somos, a nossa verdadeira essência. Porque aí que o nosso conteúdo vem para fora. Quem nós somos, na verdade. Quais as experiências que a gente já tem. Quais os aprendizados que a gente já tem. Quais as aquisições morais que a gente já tem. Isso vem à tona nesses momentos de estresse. Sustentar o espírito em baixas frequências não é das tarefas mais agradáveis, mas vós recebeis alguns condicionamentos naturais que proporcionam um ajuste psíquico do espírito ao corpo. Algumas pessoas não conseguem unir esse processo materializado e passam boa parte da vida sem entender o que estão fazendo aqui. Acha que a gente está aqui para casa, né? Vim aqui a passeio, só para curtir a vida. Carpe diem, uhul! Ou vivendo de forma anômala, recebendo rejeição social por comportamentos dissonantes aos da maioria. É certo que a não adaptação social torna a experiência de vida mais desagradável, mas não existe nenhuma vivência não prevista nas opções de programação. Toda a nossa vida, antes da gente reencarnar, já tem uma programação para todos nós, sem exceção. Então, até mesmo esse não condicionamento social já é algo previsto no nosso planejamento reencarnatório. Nada acontece por acaso, nada acontece à revelia. Pois bem, toda essa programação, que de certa forma é banida da consciência exatamente para o espírito provar de sua verdadeira essência, precisa ser cumprida. Então, a gente vem aqui em situações de estresse para que a gente manifeste a nossa verdadeira essência, para que a gente cumpra a nossa programação, para saber se o conteúdo que sai de dentro de nós realmente está adequado com aquilo que se espera da gente. Para que haja o cumprimento do acordo coletivo estabelecido, cada peça precisa fazer sua parte enquanto existir. Todo mundo faz a diferença, cada um que deixar de fazer sua parte fará muita diferença. O cumprimento desse acordo coletivo é o ânimo em ação. É a vontade de fazer o que se deve fazer, não o que se quer fazer, mas é o dever. E a gente fala assim, estamos buscando liberdade. A liberdade pressupõe dever. A gente tem liberdade de fazer as melhores escolhas para a gente, desde que com a nossa liberdade a gente não abra mão dos nossos deveres ou que a gente não prejudique o próximo. A bondade se manifesta no ânimo que impulsiona a interação dos seres dentro das suas programações. É bom que haja as interações, é bom que todos se manifestem e se movimentem. A simples geração de movimento é um ato de bondade. Só da gente estar interagindo com os outros já é um ato de bondade. A gente sempre cresce na troca. Sendo assim, o que é a maldade? Maldade é a outra face da bondade, que não traz um salto evolutivo, nem elimina a sequência de experiências programadas, aquelas experiências que nos levam a... Se a gente tem uma programação para cumprir, para a gente chegar no nível X, e a gente não cumprir aquela programação, a gente não vai ter que deixar de cumprir. A gente vai fazer ela em outro momento, em outra vida. Então, a maldade, ela não elimina essa sequência de programações que a gente já tem que fazer. Mas o movimento da maldade tem fluxo distinto, que pode ser identificado ou confundido. Nem sempre o mal é mal e o bem é bem, tudo é relativo. Então, cuidado, principalmente quem é da patrulha da moral, que fica falando, o que eu penso, o que eu acredito é certo e eu sei o que é melhor para todo mundo. É importante que entendais sobre isso. Vós tendeis a ver apenas um dos lados da polaridade, sendo que ambos têm suas funções e natureza. Aí tem uma das leis da teosofia, que está no Kybalion, que é a lei da polaridade, que tudo é polaridade aqui no mundo que a gente vive. Para a gente reconhecer um, a gente precisa vivenciar o outro. Então, o ideal seria o caminho do meio, mas para a gente atingir esse equilíbrio, primeiro a gente precisa conhecer os dois extremos.
Um ser humano pode se negar a ajudar o outro, e no campo do acordo entre eles, era a coisa certa a ser feita. Então, por trás das aparências, uma maldade de fato é bondade. O indivíduo está proporcionando a experiência de que o outro tanto precisa para poder evoluir. Por isso, vedes não estejais desperdiçando vosso tempo, vos remanhando de raiva, de mágoa ou aborrecimento, com pessoas que talvez possam estar sendo bondosas em vos dar a condição de viver o acordo. A gente quer que tudo seja feito à nossa vontade, nossos caprichos sejam atendidos. De repente, a pessoa só está cumprindo o acordo dela para que a gente cumpra o nosso. E aí, falar não é um ato de bondade. Nós somos muito mimados ainda, né? Como saber se o mal é mal? Na verdade, tudo tem ressonância em vosso corpo, a gente sente o tempo inteiro. Quando vós aumentais vossa sensibilidade, mais fácil se torna traduzir as respostas de vosso corpo. Conseguis traduzir vosso corpo quando os sinais físicos são muito evidentes. No entanto, saliento que vosso corpo emite bem mais sinais do que pensais ou possais imaginar. Nosso corpo emite sinais o tempo inteiro, se a gente está de acordo com a nossa programação reencarnatória ou não. Quando chega, por exemplo, um estado de saúde, um estado de doença, ou um desconforto físico, ou uma dor, é porque a gente já se desviou muito do nosso caminho. E aí vem com um sinal de alerta para que a gente escute, mas o nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. Há um nível de certeza interna que confirma cada passo e ação que tomais na vida. É aquela sensação, é quando os sentimentos estão alinhados com os pensamentos, é aquela certeza que a gente está fazendo a coisa certa, independente dos resultados externos. Então, que a gente saiba prestar mais atenção em nós, em como nós nos sentimos diante das experiências. Estamos com a consciência tranquila? Estamos com a paz de espírito? Ou será que é nosso ego, é nosso eu humano, que é medroso, é vaidoso, é egoísta, quer que todos os seus desejos sejam atendidos, é imediatista? Será que é ele que está querendo que a gente tenha resultados? Ou será mais aquela sensação interna de que está fazendo a coisa certa, aquela paz de espírito, aquela consciência tranquila? É ela que está nos guiando. Então, a gente tem que aprender a diferenciar nosso eu humano do nosso eu sagrado. O nosso eu sagrado, ele é confiante, ele não tem medo, ele respeita, ele tem o tempo dele, ele sabe que está fazendo a coisa certa, ele sabe só que tem que continuar fazendo aquilo que ele está fazendo, independente dos resultados. Ele sabe o que é o certo para fazer. A gente aqui, a gente precisa da validação externa o tempo inteiro. A gente continua fazendo se a gente tem esse retorno externo, se a gente é validado pelas outras pessoas. A gente tem que aprender a ouvir a validação do nosso eu, do nosso espírito, do nosso eu sagrado. Ele nos direciona para o caminho e para os contratos que a gente tem que cumprir aqui na Terra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma leitura mais espiritualista, mas fala muito de reforma íntima. Esse livro aqui fala muito sobre a visão que a gente tem no mundo, como é que a gente se equivoca o tempo inteiro e qual seria a visão mais adequada para que a gente tivesse menos sofrimento, para que a gente trilhasse o caminho mais reto, rumo à evolução. E explica também muito do que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Então é isso, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.